Oi, gente! A gente vai começar a aula de hoje. Como vocês sabem, tem um probleminha na gravação da aula online, então eu vou regravar essa aula, certo? Mas da mesma forma que ela foi dada de forma online, só que nós não vamos ter as intercorrências das dúvidas, certo? Hoje a gente vai ver aqui o assunto de relações ecológicas, que era aquele assunto que eu tinha colocado para vocês fazerem seminários, mas para que a gente possa dar andamento ao semestre, então eu vou logo passar esse conteúdo, certo? Então, as relações ecológicas, elas se referem às interações que acontecem entre indivíduos, podendo ter consequências boas, ruins ou indiferentes para um ou ambos os indivíduos que participam daquela relação. Ou seja, são as relações que ocorrem entre indivíduos dentro do ecossistema, certo? Essas relações, elas podem ser intraespecíficas, ou seja, o prefixo intra já significa que é dentro da mesma espécie, ou seja, entre espécies iguais, certo? E também ela pode ser interespecífica, o prefixo inter significa entre espécies, ou seja, entre espécies diferentes, certo? Então, intraespecífica, espécies iguais, e interespecífica, espécies diferentes. Essas ambas classificações podem ainda ser subclassificadas em relações harmônicas, que são relações positivas, relações desarmônicas, que são relações em que há prejuízo para um desses indivíduos, e relações indiferentes, em que esse indivíduo não tem nenhuma consequência, seja boa ou seja ruim, ok? Dentro dessa classificação de relações, nós temos que as relações harmônicas são aquelas em que nenhum dos indivíduos envolvidos tem qualquer prejuízo, ou seja, a gente pode ter situações em que ambos os indivíduos envolvidos têm benefícios, e também podemos ter situações em que um indivíduo é beneficiado e o outro é indiferente quanto àquela relação, certo? Ou seja, em nenhuma parte há prejuízo para um dos indivíduos. Enquanto a relação desarmônica, pelo menos um dos indivíduos tem prejuízo. Ou seja, se a relação há benefício para uma parte, mas para outra parte tem algum prejuízo, automaticamente ela é classificada como uma relação desarmônica, independente de uma das partes terem algum benefício. Da mesma forma em que relações em que ambos têm prejuízos, e relações em que um indivíduo tem prejuízo e o outro é indiferente. Mas como um deles tem prejuízo, essa relação ecológica é classificada como desarmônica, certo? E dentro das relações indiferentes é que não há prejuízo e nem benefício para o indivíduo que está participando, certo? Que a gente vai representar aqui por esse zerinho. A relação indiferente, como a gente já viu aqui pelos símbolos, ela pode ser harmônica e desarmônica também. A gente viu que nós temos aqui dentro das relações harmônicas também uma relação indiferente nessa situação aqui. Da mesma forma que na relação desarmônica, a gente também tem uma situação em que a relação é indiferente, certo? E o que é que a gente pode ressaltar ainda? Uma relação harmônica nunca poderá ser desarmônica e vice-versa. Por quê? Porque sempre que houver o prejuízo, essa relação é classificada como desarmônica. E sempre que houver apenas benefício ou indiferença, essa relação será classificada como harmônica, certo? Então, dentro das relações intraespecíficas harmônicas, intraespecífica é o quê? Da mesma espécie, né? Entre indivíduos da mesma espécie. E dentro das relações intraespecíficas harmônicas, nós temos que todos vão ter benefícios, certo? E como exemplo nós temos a colônia e a sociedade. Significa o quê? Que dentro das relações intraespecíficas entre espécies, a gente só tem a condição de benefício para ambas as partes da relação ecológica. Já no caso
da relação aqui intraespecífica desarmônica, vai haver o prejuízo para pelo menos um dos indivíduos, e nós temos as situações em que um indivíduo pode ser beneficiado e o outro sofrer prejuízo, e a outra situação em que ambos sofrerão prejuízo. Nós vimos no slide anterior que uma relação harmônica, ela pode ter a situação de ambos serem beneficiados e na outra situação um ser beneficiado e o outro ser indiferente. Nas relações intraespecíficas, essa situação de um beneficiado e o outro indiferente não ocorre. Nós só temos a situação em que ambos são beneficiados, certo? Já na relação intraespecífica desarmônica, nós também não temos aquela situação que a gente mostrou atrás, de um indivíduo sofrendo prejuízo e o outro sendo indiferente. Dentro das relações intraespecíficas desarmônicas, nós só vamos ter essas duas situações de relações ecológicas. E quais são os principais exemplos das relações intraespecíficas desarmônicas? A competição e o canibalismo, certo? Então, o que é a colônia nessa relação intraespecífica harmônica? Na colônia, todos os indivíduos que a compõem são unidos fisicamente. O que é que isso significa? Quando esses indivíduos estão unidos fisicamente, significa que se um desses indivíduos sair, morrer ou for predado por algum predador, automaticamente toda a estrutura da colônia, todo o sistema da colônia é danificado, certo? Então, a colônia inteira vai perecer, vai morrer. Então, eles são dependentes um do outro, todos eles. Eles têm uma classificação de ser uma colônia isomorfa ou uma colônia heteromorfa. Qual é a diferença entre essas duas classificações de colônia? Quando uma colônia é isomorfa, todos os indivíduos que a compõem têm estrutura e função iguais, certo? Então todos vão desempenhar as mesmas funções e vão ter as mesmas características. A gente tem como exemplo os corais. Os corais são o principal exemplo de colônia isomorfa. E quando é que essa colônia é heteromorfa? É quando os indivíduos vão ter estrutura e funções diferentes naquela colônia. Então a gente tem como exemplo as caravelas. No sistema de colônia das caravelas, algumas são responsáveis por manter a flutuação da colônia, outras responsáveis pela captura do alimento e outras responsáveis pela proteção. Então elas desempenham funções diferentes. Para desempenhar essas funções diferentes, elas terão estruturas diferentes também. Então, por isso ela é chamada de colônia heteromorfa, certo? Mas da mesma forma que nos corais, como característica de colônia, se alguma dessas caravelas sair ou for eliminada dessa colônia, automaticamente a colônia inteira irá morrer, certo? Porque todos são unidos fisicamente. Mas quando a relação está ocorrendo, está tudo bem, ambos os indivíduos, todos aqueles indivíduos envolvidos nessa relação ecológica são beneficiados. Já no caso da sociedade, que também é uma relação intraespecífica harmônica, nós temos que os indivíduos que participam dela não estão unidos fisicamente. E como o próprio nome já sugere, sociedade, a gente entende que há uma divisão de classes, não é isso? Então, nessa sociedade dessas espécies, há a formação de castas. A gente sabe que temos os exemplos aqui, formigueiro, a colmeia de abelhas, tem também os cupins. Então todas essas estruturas de sociedade, elas têm a formação de castas. A rainha é responsável pela reprodução, nós temos as operárias responsáveis por captura de alimento e alimentar os filhotes que a rainha gera. Nós temos os machos também envolvidos na reprodução, como também na proteção daquela sociedade. Então todos eles têm o seu papel específico e desempenham o seu papel exclusivamente, eles não fogem ao seu papel, certo? Mas se acontecer de um desses indivíduos sair da estrutura daquela sociedade, essa sociedade não será desfeita, como é no caso da colônia, em que se um indivíduo sair, toda a colônia perece. Não é o caso da sociedade, pode haver a perda de um desses indivíduos.
E quando essa sociedade ocorre, novamente, todos os indivíduos envolvidos são beneficiados. Já no caso das relações ecológicas intraespecíficas desarmônicas, nós vimos que a gente tem a competição e o canibalismo, e na competição ela vai ocorrer quando há escassez de recursos. No caso de espécies iguais, é escassez de recursos como falta de alimento, falta de espaço, disputa por território, disputa por parceiro sexual. Então nessa disputa sempre vai haver o prejuízo. Por quê? Porque por mais que no final um dos indivíduos saia vitorioso, ele teve muito gasto energético para alcançar a vitória naquela relação. Então na competição, seja intraespecífica ou nós vamos ver mais na frente, na interespecífica, também vai haver malefício para ambos os indivíduos envolvidos. A gente vê aqui a disputa pelo parceiro sexual dessas espécies através dessa briga. Temos aqui disputa de território e alimento por 2 leões. Então na competição, que fique claro para vocês que há sempre prejuízo para ambas as partes envolvidas. E a segunda, relação intraespecífica desarmônica é o canibalismo, que apenas um indivíduo vai ser beneficiado, aquele que vai devorar o indivíduo da sua mesma espécie. Quais são os principais exemplos que nós temos de canibalismo? A gente tem o caso da viúva negra, que logo após o coito, ela vai e devora o macho. Por que ela faz isso? Para que ela obtenha os nutrientes daquele macho e forneça para os filhotes. Da mesma forma, a gente tem a fêmea do louvo-a-Deus, que também devora o macho logo após a cópula, para obter nutrientes para favorecer o desenvolvimento desses filhotes. Nós temos ainda outro exemplo, que a gente não tem uma imagem para visualizar, mas são dos tubarões filhotes, que também realizam o canibalismo dos seus irmãos, ainda dentro da barriga da mãe, para no final, aquele tubarão que vai nascer, vai ser aquele que foi mais adaptado, aquele que sobreviveu à competição com seus irmãos. Então ele se alimenta dos outros irmãos para poder se tornar um indivíduo mais forte, ok? Então, um indivíduo vai ser beneficiado, aquele que devora, e o outro indivíduo que morre vai sofrer o prejuízo, Agora nós vamos ver as relações interespecíficas. Então, nós vamos ver agora as relações interespecíficas, ou seja, entre espécies diferentes, harmônicas e desarmônicas. Dentro das relações harmônicas, a gente tem aquelas que não causam prejuízo para nenhum dos indivíduos envolvidos. Ou seja, um indivíduo é beneficiado e o outro é indiferente. O que diferencia lá das relações intraespecíficas harmônicas, em que a gente viu que nós só temos situações em que ambos os indivíduos se beneficiam, e já que nas relações interespecíficas a gente tem também a situação em que um indivíduo se beneficia e o outro é indiferente a esta relação. Os principais exemplos de relações interespecíficas harmônicas são o mutualismo, que a gente vai já ver que o mutualismo tem aí 2 subclassificações, que é o mutualismo facultativo e o mutualismo obrigatório, o comensalismo e o inquilinismo. Já dentro das relações interespecíficas desarmônicas, a gente vai ter prejuízo para pelo menos um dos indivíduos envolvidos. E aí, novamente, a gente vai ter a situação em que um indivíduo é beneficiado, mas o outro tem prejuízo. A situação em que ambos os indivíduos têm prejuízo. E a situação em que um dos indivíduos tem prejuízo e o outro é indiferente, que é também outra diferença lá para as relações intraespecíficas desarmônicas. Nós não temos essa situação nas relações intraespecíficas desarmônicas. Então, como exemplos de relações interespecíficas desarmônicas, nós temos a competição também, só que agora entre espécies diferentes. Nós temos a predação, o parasitismo, o parasitoidismo, a herbivoria e o amensalismo. A gente vai detalhar cada uma delas agora.
Então, como eu falei para vocês, o mutualismo ele tem duas subclassificações. Ele pode ser facultativo ou obrigatório, independente de qualquer uma dessas relações. Ambos os indivíduos envolvidos serão beneficiados, ou seja, no caso do mutualismo facultativo, os indivíduos não têm necessidade dessa relação para a sobrevivência independe dessa relação, mas quando essa relação ocorre, ambos os indivíduos se beneficiam. Esse mutualismo facultativo é chamado de protocooperação, certo? E a gente tem como exemplo aqui, ó, o pássaro palito e o crocodilo, em que o pássaro palito remove os restos de alimento nos dentes do crocodilo, obtendo seu alimento, seu benefício, enquanto o crocodilo tem esses restos removidos do seu dente, obtém higiene dental, que também evita infecções e também é beneficiado. Ou seja, ambos têm benefícios, porém, se essa relação não existisse, ambos conseguiriam sobreviver também, ok? Já no caso do mutualismo obrigatório, a sobrevivência dos indivíduos envolvidos depende dessa relação. A gente tem aqui como exemplo os líquens, né, que são associações entre fungos e algas. Então, se algum desses indivíduos morrer ou não fizer parte dessa estrutura, toda a estrutura perece, eles morrem, certo? Então, sempre tem que haver essa relação para que eles sobrevivam, ou seja, a sobrevivência depende disso e ambos se beneficiam nessa relação. A segunda relação interespecífica harmônica é o comensalismo, como o próprio nome diz, já vem de comer. Apenas um indivíduo irá se beneficiar enquanto o outro vai ser indiferente. A gente tem aqui um se beneficia enquanto o outro é indiferente. Nesse caso do comensalismo, ocorre a alimentação com base nos restos deixados pelo outro indivíduo. Então a gente tem aqui, ó, os exemplos, as hienas se alimentando dos restos deixados possivelmente por um leão, e a gente tem também aqui os peixes rêmora se alimentando dos restos que sobram ali da boca do tubarão após ele se alimentar. Então, para o tubarão e para os leões, não há diferença, então é uma relação indiferente, porque eles já abandonaram aqueles restos de alimento, certo? Enquanto para esses outros indivíduos, os peixes e as hienas, há o benefício, porque eles obtêm alimentos a partir desses restos, ok? E como última relação interespecífica harmônica, nós temos o inquilinismo, em que um indivíduo irá se beneficiar e para o outro também vai ser indiferente. Uma espécie vai servir de abrigo para outra, que é o chamado inquilino, como o próprio nome já diz. Ou seja, um indivíduo vai se beneficiar e o outro, aqui representado pela bolinha, será indiferente. A gente tem um exemplo aqui das bromélias e também das orquídeas, que utilizam como abrigo a copa de árvores altas, então elas obtêm o benefício de evitar a herbivoria, como também obter mais raios solares, então elas têm um benefício, elas são positivo, enquanto a copa das árvores e essas árvores altas são indiferentes, que para ela não faz diferença a presença daquela espécie de planta ali ou não. Da mesma forma que a gente tem o exemplo do peixe palhaço com a anêmona do mar, em que para a anêmona do mar não faz diferença a presença do peixe palhaço ali ou não, enquanto para ele já é o benefício, porque ele consegue se abrigar dos predadores, ou seja, ele é o positivo, enquanto a anêmona é indiferente, é a bolinha, certo? E agora a gente vai entrar nas relações interespecíficas desarmônicas, ou seja, que vão causar prejuízo para pelo menos uma das partes. Então a gente tem também nas relações interespecíficas, como nas intraespecíficas, a competição, mas agora ocorrendo entre espécies diferentes. E também essa relação ocorre por escassez de recursos. Mas o que é que modifica? No caso da intraespecífica, a gente tinha lá outra situação que era de competição por um parceiro sexual. Como aqui são espécies diferentes, eles competem por alimento, por nichos, espaço, certo? Mas não há competição por parceiro sexual, ok?
Então, como também na intraespecífica sempre há prejuízo, porque por mais que no final uma dessas espécies saia vitoriosa, no processo competitivo houve uma demanda energética muito alta, houve um gasto de energia muito grande, então ambos vão ser prejudicados. E a gente vê aqui o exemplo da disputa entre leoas e hienas, também aqui a disputa de uma marmota com os pássaros pelo alimento, certo? Então é devido a essa escassez de recursos. É importante que vocês saibam que a competição interespecífica é baseada num princípio de exclusão competitiva, que é o chamado princípio de Gauss, certo? Esse princípio de Gauss, ele foi baseado em experimentos que esse pesquisador fez, em que ele cultivava isoladamente uma espécie de paramécio e observou que o crescimento e o desenvolvimento dela ocorriam de maneira normal. Em outra cultura isolada de outra espécie de paramécio, ele também observou que esta se crescia e desenvolvia de maneira normal, e no momento em que ele realizou a cultura mista dessas duas espécies, à medida em que o tempo foi passando e essa competição entre essas espécies pelo nicho daquela cultura foi ocorrendo, à medida que o tempo passa, a tendência é que uma dessas espécies desapareça, ou seja, é o princípio da exclusão competitiva. Então Gauss diz justamente isso, que quando duas espécies diferentes competem por um mesmo nicho ecológico, à medida em que o tempo passa e a evolução ocorre, uma dessas espécies vai tender ao desaparecimento, ou seja, à extinção, certo? Outra relação ecológica interespecífica desarmônica é a predação, em que tem a necessidade de o predador matar a presa para então poder devorá-la. O predador vai se beneficiar, enquanto a presa, claro, vai ter o prejuízo. Essa relação é muito importante, por quê? Porque ela consiste na base de todas as cadeias e teias alimentares, né? Porque o herbívoro, ele precisa matar a planta para poder se alimentar da mesma e obter aquela energia que foi fixada dos raios solares, da mesma forma que o consumidor secundário terá de matar aquele herbívoro para obter essa energia, e assim sucessivamente nos próximos níveis tróficos. Então todo o processo de obtenção de energia da teia alimentar, da cadeia alimentar, se baseia na capacidade de matar e devorar a presa, ou seja, o processo de predação que ocorre, certo? Outra relação que nós temos é o parasitismo, né, em que esse parasita vai sugar recursos do hospedeiro sem matá-lo, certo? Então o parasita vai se beneficiar enquanto o hospedeiro vai ter o quê? Prejuízo. O parasita se beneficia e o hospedeiro tem o prejuízo. E existem dois tipos de parasitas, certo? A gente tem os endoparasitas, que eles ocorrem dentro do hospedeiro, ou seja, eles sugam o recurso do hospedeiro da parte de dentro do seu organismo. E nós temos também os ectoparasitas, que vão sugar esses recursos do hospedeiro do lado de fora dele. Então a gente tem como exemplo de endoparasitas as tenhas, né? Os esquistossomos. A gente também tem como exemplo de ectoparasitas os carrapatos, as pulgas, os piolhos, ok? Então eles vão ficar sempre sugando aqueles recursos, mas sem eliminar o seu hospedeiro. E é isso que diferencia ele da próxima relação, que é o parasitoidismo. Que no parasitoidismo, o parasita vai sugar esses recursos, causando a morte do hospedeiro, certo? Então ele vai se beneficiar enquanto o hospedeiro vai ter o prejuízo. Então a gente tem como exemplo essas vespas que realizam a deposição dos seus ovos dentro dessas outras espécies, e aí o crescimento e o desenvolvimento dos ovos dessas espécies acabam por consumir todas as moléculas complexas desse indivíduo, ou seja, matando o indivíduo onde foi depositado esses ovos. Por isso que ocorre a morte do hospedeiro, né? E é diferente do parasitismo, porque vai gerar a morte do mesmo, ok? Então ocorre o benefício
da espécie depositora, né, porque ela está propagando a sua espécie, enquanto ocorre o prejuízo com a morte do local depositor, do hospedeiro depositor desses ovos. E a gente tem também como relação desarmônica e interespecífica a herbivoria. É importante que vocês saibam que a herbivoria também pode ser classificada como um parasitismo, né? Porque o herbívoro está sempre ali indo consumindo algumas folhinhas daquela planta sem matá-la, certo? Mas como são animais de um porte maior, então escolhe-se classificar ele dentro de outra relação ecológica, no caso a herbivoria. Então o herbívoro vai se beneficiar enquanto as plantas vão sofrer o prejuízo, né? Então é uma relação de extrema importância, por quê? Porque é a partir da herbivoria que há o repasse da energia contida nos produtores aos demais níveis tróficos. Se os herbívoros não tivessem essa capacidade de consumir as plantas e converter a energia das plantas para moléculas complexas e assim repassar os demais níveis tróficos, então a cadeia alimentar, a teia alimentar como um todo não ocorreria, né? Porque não haveria esse fluxo de matéria e energia, ok? E por último a gente tem a relação de amensalismo, em que um indivíduo vai inibir o crescimento ou o desenvolvimento de outro indivíduo, mas de forma não intencional. Ou seja, o indivíduo que inibe o crescimento, ele é indiferente, ele não tem consciência de que ele está causando esse prejuízo, enquanto o indivíduo que está sofrendo essa inibição, ele tem um prejuízo. Aqui há uma correção, certo? Não é um mais, é um menos. Então coloquem um menos aqui, não é um mais, certo? Então há prejuízo para um dos indivíduos, enquanto para o outro indivíduo há indiferença, porque ele não sabe que está efetuando aquela ação. Ou seja, na relação do amensalismo, a gente tem, por exemplo, aqui a passagem de uma manada de elefantes em que eles estão transitando nessa região de pasto e para eles é indiferente esse processo, mas para as gramíneas, o pisoteamento realizado por essa manada impede o crescimento e o desenvolvimento das gramíneas. Ou seja, elas estão sendo inibidas, estão morrendo devido à ação dessa outra espécie. Então, para as gramíneas há um prejuízo, enquanto para os elefantes não há nenhum benefício ou malefício. Ele é indiferente, porque ele não sabe que ele está ocasionando aquele prejuízo. Da mesma forma, a gente também tem a relação aqui entre os fungos e as bactérias, né? Que a gente sabe que os fungos, eles secretam substâncias que têm a capacidade de eliminar bactérias, são substâncias antibióticas. Foi descoberta, inclusive, assim, a penicilina, quando uma cultura de fungo caiu em uma cultura de bactéria e percebeu-se que em volta da cultura desse fungo não havia o crescimento nem o desenvolvimento dessas bactérias, por causa da secreção da penicilina ali no meio. Então, o fungo, ele secreta essas substâncias espontaneamente, ele não tem a consciência, ele não tem a intenção de inibir o crescimento e o desenvolvimento das bactérias, mas acaba por ocorrer e assim as bactérias vão ter o prejuízo, certo? Menos aqui, vão ter o prejuízo devido à secreção dessas substâncias, ok? Então a gente encerra aqui, essa aula é mais simples. Eu sei que dessa forma acaba sendo mais corrido, porque a gente não tem as intercorrências das dúvidas, né? Mas se vocês ficaram com alguma dúvida, foi um pouco mais rápido, retorna o vídeo, repete, fica repetindo, certo? E aí eu falei pro pessoal, e vou repetir aqui para vocês que vão ver a aula gravada também, que a atividade dessa semana eu quero que vocês escolham uma dessas relações e consigam contextualizar com o meio social dos seres humanos, certo? Eu dei o exemplo, inclusive, das relações interespecíficas entre humanos e animais em hospitais, em que a pessoa que recebe um animal tem o benefício, da mesma forma que o cachorro também vai ter o benefício por receber o carinho, certo? Então, ambos saem beneficiados, então houve essa relação. A gente também tem o caso da nossa interferência
no desenvolvimento das abelhas, em que a gente está extinguindo as espécies de abelhas, e aí automaticamente sem abelhas não há propagação do pólen de flores. E essa relação entre abelhas e flores é uma relação mutualística obrigatória, porque as abelhas precisam do pólen das flores para produzir o seu mel, da mesma forma que as flores precisam das abelhas para perpetuar a sua espécie. Então há uma interferência nossa nessa relação mutualística obrigatória entre as abelhas e as flores. Então tentem de alguma forma trazer uma dessas relações para a nossa realidade. Tentem contextualizar. Eu quero um parágrafozinho, no máximo uma página. Então tentem fazer isso e me enviar até no máximo próxima terça-feira, ok? Então, obrigada aí. Na próxima semana vai dar certo gravar a aula de forma online, da mesma forma que ocorre para quem está online, tá bom? Obrigada!